Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Do livro Esperançar, de César Braga Said, pelo Espírito Amazonas Hermes. Esvazie seu coração de mágoas. Esvazie seu coração de mágoas, ressentimentos e azedumes acumulados. Não se acostume com um fardo pesado demais para ser carregado. Liberar o que paralisa e adoece é ganhar liberdade, movimento e saúde. É gerar espaço em nosso emocional para sentimentos e estados emocionais que libertam e promovam a harmonia interior. Que o nosso pensamento nesse momento, meus irmãos, possa chegar até os pés do Criador e com humildade, com simplicidade e com sinceridade agradeçamos ao Senhor das nossas vidas por mais esta oportunidade bendita de aqui nós nos encontrarmos. Agradecer pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua justiça. Agradecer por tudo que tem colocado à nossa disposição, Senhor. O nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. Agradecer, Senhor, pelo nosso corpo, esse veículo, esse instrumento, no qual nós nos utilizamos para vivenciar novas experiências aqui na Terra. Agradecer pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, que embora não seja ainda ideal, já estamos aqui curando as nossas mazelas. Que na noite de hoje, Senhor, o que aqui nós ouvirmos possa ir sendo interiorizado e assimilado aos poucos, refletindo sobre as nossas mazelas, curando-as, aliviando os nossos fardos, ajudando-nos a diluir as mágoas que ainda carregamos no âmago do nosso ser. Que o nosso pensamento também possa chegar até Jesus, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas, e agradecer pelo seu Evangelho, pela sua boa nova, pela sua mensagem, por ter vindo nos mostrar o caminho a seguir. E como sabia que nós, pelas nossas imperfeições ainda, nos desviaríamos desse caminho, nos enviou a doutrina espírita, o Espiritismo, que é para nós a luz, a lanterna que ilumina esse caminho. Que o nosso pensamento, através da nossa prece e da nossa oração, possa chegar também até aqueles que nos guiam, os espíritos amigos que nos acompanham na nossa jornada terrena, evolutiva, e agradecer a esses irmãos mais sábios, mais experimentados do que nós, por nos ofertarem mão amiga, por inspirarem na nossa mente boas ideias e bons pensamentos, a fim de que nós pudéssemos ter a coragem de deixar o conforto do nosso lar, vencer o nosso comodismo e chegarmos até esta casa de oração. Que sejam proveitosos esses minutos que aqui passaremos, meus irmãos. Que daqui a alguns instantes, quando nós retornarmos para os nossos lares, estejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção espírita. Estejamos envolvidos pelo sentimento, pelo entendimento, pela compreensão da necessidade do perdão, e perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos caluniaram,
porque nós também necessitamos deste perdão, pois foram inúmeras vezes que nós caluniamos, que nós ferimos e também fomos perdoados. Que nosso irmão Cristiano, que fará a explanação na noite de hoje, mantenha-se receptivo ao seu guia e encontre a inspiração para nos bem conduzir nesses poucos, mais proveitosos minutos que passaremos aqui, nos instruindo à luz do codificador, à luz do Consolador, que é o Espiritismo. Uma boa noite para os nossos irmãos, uma boa noite para todos nós, e que nosso irmão Cristiano nos conduza então. Assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos dando sequência ao estudo que nós viemos fazendo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enfim, chegamos ao capítulo 10º, que se chama Bem-aventurados os misericordiosos. Nós viemos fazendo esta sequência mais ou menos mensalmente. E a primeira questão que é interessante de nós comentarmos aqui, que a palavra misericórdia vem do latim miseratio, que significa miséria, e cordis ou cordio, que significa coração. Ou seja, misericórdia significa trazer a miséria do outro para junto do nosso coração. E é claro que quando nós falamos nesta forma, nós não devemos imaginar que a pessoa que traz a miséria do outro para junto ao seu coração é uma pessoa que se considera de alguma forma superior. Pelo contrário, nós temos o entendimento de que nós devemos ser assim porque nós muitas vezes vamos depender da misericórdia alheia também por causa dos erros que nós cometemos. Então, como eu venho fazendo, eu vou lendo os itens que eu considero, no meu entendimento, mais interessantes, e vou tecendo alguns comentários também da forma como eu consegui compreendê-los. Aí o primeiro título se chama Perdoai para que Deus vos perdoe, que Kardec seleciona algumas passagens do Evangelho e aí ele vai comentando na sequência. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então aqui já é a primeira parte que nós devemos atentar. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Essa aqui é uma particularidade que eu considero bastante interessante. Quando nós cometemos um erro, e nós cometemos muito, só que, claro, na maioria das vezes nós não reconhecemos isso, não enxergamos, se temos a oportunidade, vamos procurar a pessoa com a qual nos equivocamos e vamos buscar essa reconciliação. A forma como a outra pessoa irá nos receber, nos atender, depende da capacidade atual dela. Mas se alguém errou conosco
em que nós nos sentimos ofendidos de alguma forma, se esta pessoa vem até nós com a possibilidade de haver a reconciliação, não vamos desperdiçar essa oportunidade. E aí quando Jesus nos fala e de sentir a falta em particular a sós com Ele, por que Jesus fala dessa maneira, meus irmãos? Nunca vamos expor aquele que porventura errou conosco a intimidade alheia. Porque muitas vezes nos acontece algo, alguém nos faz algo, e aí o nosso primeiro instinto é contar para alguém. Aí eu chego lá para o Vitor, Vitor, o Amarante errou comigo, fez tal coisa comigo. Isso não é ter misericórdia. Isso não é ser indulgente, não é ser humilde. Então, vamos guardar conosco aquela situação. Se nós não conseguimos nos libertar daquela mágoa, e aí quando aquela pessoa, talvez pela sua própria capacidade, mas muitas vezes pela intercessão dos Espíritos benfeitores, nos procurar, vamos nos encontrar a sós em particular para rever esta questão. E isso é uma forma de evitar constrangimentos. E nós sabemos que muitas vezes essa mágoa que fica, e esse termo a sós com Ele, também se trata do ponto de vista espiritual. Porque se aconteceu alguma situação, alguma desavença, alguma controvérsia, mentalmente nós podemos nos comunicar com aquele que se equivocou. Da mesma forma que quando nós erramos, nós também podemos ir trabalhando no nosso pensamento a possibilidade de entrar em contato com aquela pessoa com a qual magoamos, porque aí estaremos ligados a ele pelo pensamento. E ali esse laço vai se tornando cada vez mais coeso do ponto de vista espiritual e a oportunidade física aparecerá. Então esse é o primeiro detalhe. E aí continua: então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Essa passagem aqui é clássica, todos conhecem, quando Jesus fala para perdoarmos 490 vezes. Irmãos nossos de outras crenças que a gente respeita, é claro, eles ficam imaginando: nossa, então eu vou perdoar o cristiano, posso perdoar o cristiano até 490 vezes. Mas será que um determinado irmão vai errar conosco 490 vezes, a ponto de merecer perdão? É claro que não, meus irmãos. Aqui Jesus se refere que nós vamos perdoar infinitamente, porque nós não temos esta única existência. Então, numa próxima existência, se aquele irmão se equivocou conosco, numa próxima existência ele poderá se equivocar de novo. E aí na próxima existência, se nesta nós perdoamos, na próxima existência nós vamos perdoar com mais vigor ainda. E assim em diante, nós vamos perdoando até chegar um momento em que nós não precisaremos mais perdoar, porque não nos sentiremos mais magoados. Então é nesse sentido que Jesus fala que o perdão verdadeiro ele transcende a nossa existência atual. E aí tem um detalhe, no item 4 aqui, que Kardec explica essas duas passagens do Evangelho. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que um ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias,
é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Então existem duas formas de perdão. A primeira, da forma que ensinou Jesus, fazendo de forma velada, sem expor ao constrangimento aquele que porventura se equivocou. A outra forma é aquela que eu mencionei anteriormente, onde a pessoa relata os erros cometidos por outrem e muitas vezes com má intenção, com o objetivo de denegrir a imagem daquela pessoa. Isso por causa do nosso orgulho que se encontra porventura ferido. E aqui eu faço um segundo apontamento, que eu sempre reverencio a lógica de Kardec. Nós precisamos entender que as bem-aventuranças foram sendo trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta obra, numa sequência lógica por Allan Kardec. Porque para sermos misericordiosos, precisamos ser brandos e pacíficos, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ser brandos e pacíficos, precisamos ser puros de coração, que é o capítulo 8. É impossível alguém ser brando se não for puro de coração. E para sermos puros de coração, precisamos ser humildes, ou seja, pobres de espírito, que é o capítulo 7. Então Kardec vai encaixando um capítulo no outro do Evangelho, para que cheguemos nesse capítulo 10 e compreendamos realmente que para perdoar de verdade, nós precisamos de vários requisitos. Então, muitas vezes, o nosso perdão, como coloca aqui Kardec, ainda não é aquele perdão de coração aberto. Mas é claro que quando nós conquistarmos essas bem-aventuranças, nós sim faremos da maneira que nos é devida. Outro título, meus irmãos, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Esta passagem nós já comentamos aqui em outra oportunidade. E aí ela traz dois ensinamentos, que inclusive Kardec explica um deles na sequência. Por que nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles? Porque se um dos dois desencarna e vai para o plano espiritual, a reconciliação se torna muito mais difícil. Então, se nós ferimos alguém e esse alguém vem a desencarnar, de repente, se a pessoa não acredita em vida após a morte, vai pensar: aquela pessoa que eu magoei já faleceu, acabou o problema. Muito pelo contrário. Aquela mágoa que o espírito carrega vai continuar portando. E como no plano espiritual o nosso pensamento é um espelho do nosso mundo íntimo para os demais espíritos, ele vai se atrair a nós bem facilmente. E aí poderá se tornar o nosso obsessor, ou alguém que se considere nosso credor e queira se vingar do erro que foi por nós cometido. Então esse é o primeiro detalhe. E o segundo, quando Jesus diz, para que ele não vos entregue ao juiz. Não é o juiz do ponto de vista terreno, meus irmãos. Esse juiz é a nossa consciência. Porque se agora nós erramos e não reconhecemos o nosso erro, é só chegarmos no plano espiritual, após cerrarmos os olhos do corpo físico, e lá a nossa consciência, que é o nosso espelho, como eu falei, estampará para todos os espíritos que estiverem nos acompanhando após o desencarne, todos os nossos erros. E aí a nossa consciência será o nosso juiz. E o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. E quem é o ministro da justiça? São os espíritos superiores que se encarregarão depois da nossa situação. Porque depois no plano espiritual, depois que passarmos pela fase do arrependimento, vamos passar pela preparação para a próxima existência. E ali nós seremos submetidos
a análise de espíritos superiores a nós, que verificarão todo o nosso histórico. Verificarão, olha, Cristiano, tu errou aqui, 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 aqui. Agora, na tua próxima encarnação, teremos sérias dificuldades de encaminhar a tua situação. Esse vai ser o ministro da Justiça. E para que não sejais metido em prisão, muito menos a prisão do ponto de vista terreno, meus irmãos. Esta prisão é a prisão no sentido espiritual. Porque quando nós erramos, ficamos presos indefinidamente ao arrependimento. E quando erraram conosco e nós nos equivocamos, nos magoando, ficamos presos a essa mágoa. Tanto que já foi falado aqui inúmeras vezes, nosso irmão Amarante sempre fala, o perdão liberta a pessoa que porventura se considera magoada. E é essa prisão aqui de que fala-nos Jesus. É dessa prisão que precisamos nos libertar. E aí Kardec comenta, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. E sem pensar que nós temos ainda inimigos do passado, que não reencarnaram atualmente conosco, que ficaram no plano espiritual, não tiveram a oportunidade de reencarnar conosco. Alguns reencarnaram, convivem conosco, ou seja, na nossa família, ou nos nossos círculos de relações sociais, mas nós ainda temos aqueles que devemos de vidas anteriores que estão nos esperando. Então nós não podemos aumentar mais ainda essa nossa dívida, não é? E aí é importante trazer um exemplo, podemos trazer inúmeros exemplos, mas como está em voga o filme Nosso Lar 2, que retrata a obra Os Mensageiros, precisamos nos lembrar de Otávio, o personagem ali do livro e que estava presente no filme. Otávio era um grande médium e reencarnou com a missão de exercer a mediunidade em prol das pessoas necessitadas. E ele trabalhava junto com Isidoro. E aí, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos deles, Otávio tinha tendências viciosas em relação ao exercício da mediunidade, e ele e Isidoro se desentenderam. E aí, quando se reencontraram os dois no plano espiritual, os espíritos credores de Otávio estavam lá esperando por ele. E quando Isidoro desencarnou, como bem mostra o filme, Otávio estava lá esperando por ele também. Então é um exemplo que fica para nós, porque muitas vezes no nosso entendimento a nossa postura está totalmente correta, como estava Isidoro na história, mas nem sempre nós estamos. Por isso precisamos sempre da autorreflexão, que vamos falar mais adiante. O próximo item, meus irmãos, o sacrifício mais agradável a Deus. Outra passagem do Evangelho. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, assim, essa aqui é uma outra simbologia de Jesus, muito bonita. O que é esse altar que nós vamos entrar, como nos diz Jesus? Isso se refere a todo momento em que temos a intenção de nos ligar a Deus. Esse altar é o altar do nosso coração. Então, toda vez que vamos endereçar uma oração a Deus, nós, de costume, mais pedimos do que agradecemos. E aí, quando nós vamos pedir, nos vem à mente aquelas pessoas com as quais nós ainda não nos acertamos. E muitas vezes esse pensamento não vem porque nós queremos, são os nossos espíritos protetores nos instigando esta passagem do Evangelho, para que a gente se lembre disso, que não adianta nós pedirmos mais coisas a Deus se nós ainda não fizemos aquilo que está mais ao nosso alcance, que é nos reconciliar com aqueles que estão a caminho ainda conosco.
Então, primeiro que a gente procure fazer isso, nos ensina Jesus, para que depois a gente busque a Deus. Porque senão Deus, não que Deus não vá nos atender, mas os espíritos que trabalham por intermédio dele, que nos auxiliam, estão à espera disso da nossa parte. Aqui nós temos um outro título: não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Essa é uma passagem que nós devemos pensar assim, toda vez que nós julgamos alguém, porque nós estamos sempre julgando. Se nós não estamos julgando verbalmente, pelo menos mentalmente nós estamos julgando. Vamos pensar se aquele erro que nós porventura enxergamos no outro não são coisas que a gente comete. Se, por exemplo, a gente observa uma pessoa que tem o vício da maledicência, quantas vezes nós maldizemos o nosso próximo? Ou observamos uma pessoa que possui determinados vícios. Aí, por exemplo, a pessoa tem o vício da bebida. Eu não tenho vício da bebida, graças a Deus. Mas será que eu não tenho outros vícios que também me endividam espiritualmente, tanto quanto aquele que tem o vício da bebida? Então é nesse entendimento, da mesma medida que julgarmos aos outros, também seremos julgados. E aí vem aquela passagem clássica do Evangelho também, cheia de simbologias. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que a interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículos 3 a 11. Então aqui, meus irmãos, nós temos diferentes simbologias. A primeira, que eu considero aqui interessante, é quando eles trazem essa mulher adúltera, e aqui diz no Evangelho, no próprio Evangelho diz: diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Então trouxeram aquela mulher até Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era um homem comum, só que com muito mais inteligência, com muita mais capacidade de compreensão do que aqueles que os maiores doutores da lei que naquela época existiam. Se Jesus foi o espírito mais evoluído que reencarnou na Terra, ele nunca se sentiria tentado em nada. E o próprio Evangelho dá inúmeros exemplos disso. Então aqui é a primeira simbologia, que passa despercebida pela maioria dos leitores. Daí a segunda, quando fala que Jesus, por duas vezes, a primeira vez ele sabia que vinha aquela multidão trazendo uma mulher que havia cometido um erro. E ele se manteve ali agachado, escrevendo no chão. E aí, quando falaram com ele se abaixou e continuou escrevendo.
Então, o que significa essa simbologia? Muitas vezes no nosso dia a dia, pessoas vêm em nossa direção para nos contar coisas, para apontar o dedo para terceiros, para dizer: olha, aconteceu tal coisa, você ficou sabendo? E é neste momento que nós temos que fazer igual a Jesus. Se possível, até literalmente abaixar e escrever um dedo na terra. Porque isso significa não se importar com o julgamento que é feito pelos outros. Porque toda vez que nós... que história é essa? Toda vez que nós nos interessamos por uma fofoca, por um julgamento que alguém está fazendo, nós vamos entrar naquela sintonia. Então olha que belo esse ensinamento que fica. E aí quando Jesus dá a resposta, ele se agacha e segue escrevendo. Por quê? Porque isso simboliza que se nós mostrarmos para as pessoas que nós não temos interesse em comentar, em saber da vida alheia, nós vamos dar as costas para aquela situação e vamos mostrar para aquelas pessoas que realmente nós não temos interesse. E aí, como diz aqui na história, elas foram se retirando uma a uma, saindo os mais velhos primeiro. Quem são os mais velhos? Aqueles espíritos mais endurecidos. Então, quando nós mostrarmos para as pessoas, através do nosso exemplo, que nós não nos interessamos pelo julgamento em relação às outras pessoas, aqueles espíritos mais endurecidos automaticamente se afastarão de nós. E aqueles que têm dúvida ainda sobre o nosso comportamento, se é verdadeiro ou não, se afastarão depois. E às vezes nós perderemos relações com essas pessoas. Mas isso é importante para nós, para que nós nos mantenhamos na nossa sintonia. E aqui vem a sequência. Jesus, quando diz para a mulher: também eu não te condenarei. Por que Jesus diz isso, meus irmãos? Porque todos nós estamos submetidos a uma lei muito maior. Não é a lei dos homens. A lei dos homens, ela funciona para manter a ordem da nossa sociedade. Como já foi dito aqui em outros momentos, para isolar o doente da sociedade. Aquele que cometeu um crime aos olhos terrenos, dentro das nossas leis terrenas, ele é um doente, é uma pessoa que está enfermiça do ponto de vista espiritual e vai ser isolado da sociedade, cumprindo determinadas penas. Mas, do ponto de vista moral, nós estamos submetidos a uma lei muito maior. Por isso que Jesus: eu também não te condenarei. Porque Jesus já tinha o entendimento disso. Mas aí Jesus diz: vai-te de futuro não tornes a pecar. E toda vez que Jesus auxiliava alguém, curava um enfermo, realizava, como nós conhecemos no Evangelho, os seus milagres, ele sempre dizia isso. Porque ele esperava que a pessoa, e ele dizia com muita energia, que aquela pessoa que buscava a cura do ponto de vista material, na verdade se reformasse espiritualmente. Isso também ele diz para a mulher. E como nós sabemos, esta mulher da história, ela se reformou e se tornou um espírito de grande evolução. E aí Kardec, comentando essa passagem ainda, diz, pequenos trechos aqui, ninguém há que necessite para si próprio de indulgência. Ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, por que nós não vamos julgar os outros? Porque a todo momento nós precisamos da indulgência dos outros. Como eu falei, de repente, no meu entendimento, eu não faço nada de errado. Mas aos olhos dos outros eu faço muitas coisas erradas. Então, eu preciso da indulgência alheia. Então, como que eu não vou ter indulgência com os outros? E aí Kardec coloca mais adiante, a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Ou seja, se eu não cometo mais aquele tipo de situação, eu posso até comentar o caso, não julgar, se nem Jesus julgou. Mas se eu não cometo, e nós temos certeza
exata de que não cometemos determinado erro? Muitas vezes não. Na maioria das vezes a gente diz, não, tal coisa eu não faço. Mas aí em pensamento a gente faz. E aí Kardec completa, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E aí nos lembramos daquela frase, né? Palavras conduzem, exemplos arrastam. Porque não adianta nós dizermos o que é certo e o que é errado se nós não mostrarmos para aqueles que nos rodeiam. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, as outras pessoas são o nosso espelho, são o espelho de nós mesmos. Então, de repente, eu estou enxergando um equívoco ali num irmão, mas esse equívoco eu também cometo, só que eu não enxergo. E esse irmão está sendo o espelho para que eu acorde dessa situação. E aí vem o capítulo, o item Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. É claro que Kardec não ia deixar de pedir para espíritos superiores que falassem sobre o perdão. E aqui nós temos o exemplo de Simeão, aquele que foi martirizado e perdoou no instante da sua morte, aquele que o feriu a golpes de espada. E temos também Paulo de Tarso, que comentam sobre o item. E aí, Paulo, eu acho interessante esta fala de Paulo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha só, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Por que isso, meus irmãos? Por que Paulo fala dessa maneira? Porque aqueles a quem, infelizmente, ainda consideramos inimigos, que na verdade são nossos desafetos, são espíritos que ainda não possuem afinidade conosco. Então não podemos considerar inimigos, desafetos. Futuramente tornarão-se nossos afetos, almas afins de nós. Então, quando perdoamos esses espíritos, estamos perdoando a nós mesmos. Porque se eles se consideram nossos inimigos, é porque nós erramos com eles em algum momento. Se não foi nesta vida, foi em vidas anteriores. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Ou seja, as pessoas que convivem conosco, que temos apreço, se errarem conosco, e em vários momentos poderão errar, vamos mostrar que essa amizade é verdadeira. Porque se nós nos magoamos e nos viramos contra aqueles a quem chamávamos de amigos, é sinal de que a nossa amizade não era verdadeira. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É claro, porque se hoje perdoamos, é porque conquistamos isso com muito esforço. E se ainda não conseguimos perdoar, temos que fazer essa caminhada para nos tornarmos melhores do que somos agora. E um outro comentário de Paulo: o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Porque na verdade é isso, meus irmãos, perdoar é esquecer. Porque muitas vezes nós dizemos, eu te perdoo, mas toda vez que nós enxergamos a pessoa, ou algo que nos remete à pessoa, nós lembramos do ocorrido. Então o perdão ainda não aconteceu. Só vai ocorrer realmente o perdão quando nós esquecermos. Mesmo quando a pessoa estiver ao nosso lado, para nós não fará mais nenhuma diferença. E aí volta ao filme dos Mensageiros, Nosso Lar 2, que no final, todos os espíritos no plano espiritual estão esperando pelo Otávio. E o Otávio é resgatado lá de uma região de sofrimento, passa por um tratamento e é acolhido, abraçado por todos. Esse é o verdadeiro perdão. Embora ele tivesse feito coisas muito graves aos nossos olhos, mas aqueles espíritos da colônia Nosso Lar o perdoaram. E aqui mais um comentário do Espírito José sobre a indulgência. Aqui ele nos fala: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue,
ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Então a pessoa que é indulgente, ela vai atrair outras pessoas para o seu redor. Agora aquela pessoa que é rigorosa em seus julgamentos, que nunca está bom para ela esse ou aquela postura daqueles que o rodeiam, ela acaba repelindo as pessoas. E acalma, por quê? Porque a pessoa indulgente, ela harmoniza o ambiente, as relações existentes entre as pessoas. E ergue, porque a indulgência, ela mostra que aquela pessoa tem capacidade de se erguer, de se evoluir, de se tornar melhor. Agora, se nós somos rigorosos com o outro, nós não estamos dando oportunidade para ele se tornar alguém melhor. Então, eu achei muito interessante essa passagem também. Então, meus irmãos, o comentário do Evangelho deste capítulo era este. Mas nós devemos... São muitos ensinamentos que esse capítulo 10 nos traz. E ainda no último aqui, Kardec ainda faz um questionamento. Se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Kardec ainda traz essa pergunta. A gente vê que Kardec ficou insistindo ali com os espíritos superiores para que não houvesse nenhuma dúvida. Então Kardec ainda traz esse último questionamento no sentido, bom, nós temos que ser indulgentes, mas e se alguém comete um crime? Nós vamos ficar omissos diante disso? Kardec pergunta nesse sentido. Aí é claro que não, né, meus irmãos? E aí os espíritos superiores respondem: se aquele equívoco prejudica só a pessoa que errou, vamos ser indulgentes com ela, deixar que ela reflita sobre o seu erro, que aprenda com isso. Agora, se esse erro prejudica a outros, a outrem, então vamos tentar ajudar nessa situação. Então é nesse sentido que os espíritos superiores falam. Se alguém comete um crime, é claro que nós não vamos deixar passar em branco isso, né? Principalmente porque pode prejudicar outras pessoas. Mas se aquele erro só prejudica aquele indivíduo, deixemos que aquele indivíduo, em algum momento, ele vai encarar as suas próprias situações, vai refletir sobre isso, vai ter a oportunidade de se arrepender e de se tornar alguém melhor. Está bem? Então eu agradeço a atenção de todos. E aí, para dar sequência à nossa atividade, na sequência nós temos um passe. Eu convido novamente os irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade que tivemos aqui hoje de estarmos reunidos em seu nome, e pedir que esses ensinamentos do Evangelho tenham nos servido para nosso crescimento moral e espiritual. Pedimos pela fluidificação da água que se encontra sobre a mesa, que ela contenha o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual. Que possamos levar conosco os fluidos desta amada casa espírita e compartilhá-los em nossos lares com aqueles que lá nos esperam, encarnados e desencarnados. E que continuemos firmes em nossos propósitos, sempre estudando, aprendendo e principalmente ajudando aqueles que nos rodeiam, porque com certeza ajudando também seremos ajudados, perdoando também seremos perdoados, e ajudando os outros a se erguerem também receberemos ajuda nos inúmeros momentos em que nos encontramos equivocados. Fiquemos em paz, irmãos, e que Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja.